começou muito, muito cedo. O que está sendo falado agora, lá na frente, será totalmente diferente. Totalmente diferente. Muitos candidatos ficarão pelo caminho. Eles se juntarão com quem? Certo? O que acontece com o governo federal? Que nem o Alexandre falou agora, se tiver a guerra, qual vai ser o efeito da guerra na eleição brasileira? Certo? Vai ter efeito principalmente econômico. Se tiver efeito econômico, é ruim para o presidente Bolsonaro. Não vai ter efeito econômico. O que vai acontecer? Ninguém sabe ainda. Então eu acho que assim, a gente tem a fotografia de um momento, mas eu acho que não começou. Acho que assim, hoje nós temos 3 candidatos muito bem pautados. Eu diria que a eleição ela tem o Bolsonaro, o Moro tem o Bolsonaro, o Lula, Bolsonaro e o Moro bem abaixo. Mas o Moro, assim, tem chance. Dizer que o Moro está morto, são os dois, de forma de marketing, corretamente, tentando vender essa imagem para o Moro, certo? Mas eu vejo o Moro vivo, eu não vejo o Moro ainda com toda essa dificuldade que estão tentando dizer, que não viabiliza, que fala mal, que ele precisa mudar muito, certo? Eu vejo ele encorpado. Até porque o Bolsonaro não está mais conseguindo vender o mesmo produto, digamos assim, que ele vendeu em 18, né? Eu imagino que o Bolsonaro 18 era o outsider, era o cara que vinha para chutar o pau da barraca da política, que ia angariar 3 grupos importantes no Brasil, que estavam alinhados naquele momento, né? Que é a galera do conservadorismo, que ele ainda tem, de certa forma, né? A igreja evangélica, os valores, os costumes. Agora saiu esse negócio aí do aborto na Colômbia, que teve gente da esquerda saindo em defesa do aborto até 6 meses, isso se queimaram bastante. Apagaram o tweet, A né? Manuela Dávila foi lá e apagou o tweet, que é pior ainda, que está registrado. Né? Então ela foi pega realmente com a boca na botija. E aí ele tem essa galera do conservadorismo, depois ele tinha a galera do lavajatismo, né, que incorporava essa ideia de eu vou combater a corrupção, vamos fazer um governo limpo, que em parte ele até entregou, é um governo que tem poucos escândalos de corrupção, não teve grandes escândalos, mas chegou com uma certa telhado de vidro, por conta de problemas, especialmente com o filho dele, né, o senador. Depois teve que, de alguma forma, o governo sair em defesa do senador Flávio Bolsonaro, e acabou perdendo esse lado do lavajatismo com o racha com o Moro, inclusive. O Moro é justamente esse pedaço do bolsonarismo que saiu e hoje é uma das bases da tal da terceira via. E o terceiro grupo é a turma da Faria Lima, que é a turma de vamos tirar o Estado do nosso cangote, né? O liberal, vamos desinchar esse Estado, vamos vender as estatais, vamos tirar regulamentações. Então, esse bonde Bolsonaro de 18, que é conservadores, mais lavajatistas, mais os liberais, juntos, fizeram o fenômeno Bolsonaro, que inicialmente era um cara para se, né, tiravam deboche dele, chamavam nas entrevistas para zoar da cara dele, que absurdo. Teve aí influenciador famoso, né, o da Folha agora, o Reinaldo Azevedo, famosamente dizendo, perguntaram para ele qual a chance do Bolsonaro ganhar, e ele, on the record lá, 0, isso é ridículo, é abaixo do absurdo, nunca vai ganhar o Bolsonaro. É aqueles vídeos que envelhecem mal. Só que hoje migrou essa base de apoio. Né? A Faria Lima hoje começa a desembarcar oficialmente. Nós tivemos o Luiz Stuhlberger, um dos maiores financistas do Brasil essa semana. Um gestor brilhante. Gestor brilhante, dizendo antes que ele ia anular e agora já mais pró-Lula. O Sérgio Moro nem precisa falar. E aí ele já é socialista na Austrália. Quando o cara fala isso, né? Já virou socialista. O sol tá nascendo lá. Já recebi as mídias, né? Já recebi mídias bolsonaristas lá dizendo que ele já é comunista. Tá? Então, por outro lado, o Bolsonaro tem a máquina. Então migrou desses 3 bases de apoio ideológicos, identitários, para a máquina, que é você ser o incumbent, né? Você ser o presidente. Se ele não for reeleito, seria o primeiro caso, né, Murilo? O primeiro caso... desde Fernando Henrique Cardoso. Todos os presidentes foram reeleitos. É o normal. Nunca aqui houve no um Brasil. presidente não reeleito. Porque você tem a máquina, você tem agora o Auxílio Brasil, você tem dinheiro inundando as pessoas. Verdade. Tem muito coisa para rolar e muita água nesse rio. E você falou dessa questão, né, do camarada falando, o Bolsonaro nunca vai ser eleito. E eu falei a mesma coisa, só que eu não tinha mídia social na época ainda. Que bom. Eu lembro que eu estava no quartel, mas foi antes de começar a corrida eleitoral. Eu estava no quartel, na Brigada Paraquedista, e o Bolsonaro ia muito na Brigada Paraquedista. Toda a cerimônia que tinha lá, ele estava lá, né? Era deputado federal pelo Rio de Janeiro na época. Sim. E em um certo momento, o Maicon, que era um tenente que trabalhava comigo, um amigaço, abraço pra ele aí,
A gente tava no alojamento trocando de roupa pra começar a trabalhar. Ele falou, você viu que o Bolsonaro... Isso acho que era 2015, 2016 ainda. Ele falou, você viu que o Bolsonaro falou que vai ser candidato? Eu virei pra ele e falei, cara, ele não tem chance nenhuma. Ele é muito radical. Ele se posiciona muito num extremo. Esse cara não ganha. Quem ganha é o cara que caminha pro centro. E até por isso, outro dia, eu falei, né? Me perguntaram, você acredita na força do Moro? Eu sou meio cético com a força dele na eleição pelo seguinte quesito. Numa visão muito simplificada em linha da política, que não é a melhor visão, a gente sabe disso, né? Tem várias ideologias diferentes, mas você tem um cara que já tem um voto da esquerda, que é o Lula, ou quem o Lula indicar, né? Porque oficialmente ele não é candidato ainda. Na direita você tem um cara que tem um voto também, que é o Bolsonaro. E você tem o Moro, que seria uma opção vista como mais de centro. É lógico que o cara fala, eu sou liberal, não sei o quê... Tem umas diferenças ali de classificação se você perguntar para a própria pessoa, mas eu enxergo ele como mais de centro e muita gente eu sei que tem essa mesma visão, como uma opção do meio. E aí, para ganhar a eleição, se você já tem o voto das pontas, você começa a caminhar para o centro. Só que o cara do centro não tem para onde caminhar, ele acaba sendo meio espremido. Eu vejo, por exemplo, a sinalização do Lula querendo chamar o Alckmin, né? A gente pode até comentar sobre isso, se você acha que vai acontecer ou não, como essa tentativa de ir para o centro. Ele começa a falar, não, eu vou fazer um governo mais de centro. Aí o Bolsonaro, que tinha lá atrás, na outra eleição, vai ter a bandeira liberal, né? E se for olhar o governo Bolsonaro, até o Paulo Guedes, quando a gente gravou um Primocast com ele, ele falou, quis o destino que eu fosse ministro da Economia que mais aumentou o gasto público por conta da pandemia. Agora vai ter o Auxílio Brasil. Ironia. Então, ele perdeu essa bandeira do liberalismo. Ele também está caminhando mais para o centro. Eu lembro que na época que o Moro saiu do governo Bolsonaro, eu fiz um post no Instagram e aí automaticamente eu virei socialista para alguns, né? Porque não pode falar uma vírgula do Bolsonaro, falando que eu enxergava o governo com dois grandes bastiões, que era a luta contra a corrupção, que era representado pelo Moro, Lava Jato, e o Paulo Guedes, que era o bastião econômico do liberalismo. E aí naquele momento ele perdeu aquele bastião, digamos assim, moral. Aí eu falei, olha, o governo Bolsonaro, ele começou de um jeito, agora vai parecer mais com o Temer. Ele vai ter que comprar apoio político, fez um monte de emenda parlamentar. E eu falava que se o Paulo Guedes saísse, ia terminar igual o da Dilma, no final das contas. E acabou que não aconteceu, né? Nem sei se o Paulo Guedes vai continuar. Ele não saiu, mas ou não. Teve que tomar um monte de medida por causa da pandemia, né? No caso. Também, ali foi uma coisa que realmente mexeu com o mundo inteiro. Mas eu duvido muito que o Paulo Guedes ele fez o que ele acreditou que ia fazer no governo. Óbvio. Ele falava que ia vender 1 trilhão em imóveis da União, né? Privatizar um monte de coisa. Esse Primocast não aconteceu. Ele falou, eu assisti o Primocast que os meninos gravaram com o Paulo Guedes e ele falou várias coisas que ele queria fazer. Você vê o encanto dele, a necessidade dele de fazer, revolucionar, e ele não conseguiu fazer nada, né, coitado? É muito difícil fazer as coisas aqui no Brasil. O pessoal de vez em quando fica lá nas minhas redes sociais, Bruno, se candidata. Não vai Eu sou bem cético com o que eu poderia fazer na política, pô. Eu não deixaria. E a Malu também não deixaria. E eu também, me chamo de conservador, mas gosto de ter os intestinos dentro da minha barriga. É que quando você tá fora da máquina, e você olha de longe, você tem a impressão de que as coisas são muito lentas e que nada acontece. Uhum. Mas aí eu tenho, cada vez mais com o ranking dos políticos, eu estou mais presente no Congresso, no Poder Executivo, entrando a máquina, olhando pelas tripas lá de dentro. E aí você tem certeza que realmente nada acontece. É muito difícil. E não é porque as pessoas são ruins. Eu achei que você ia falar que... Eu achei que não, que dava pra ver o movimento. Fica essa mensagem otimista aí, né? É muito difícil.